É surpreendente como as histórias da Bíblia envolvem mistérios e provações. Mas, para entendermos melhor, devemos ir fundo nas páginas do livro sagrado. Esse é o caso do profeta Jonas, que recebeu uma mensagem de Deus e acabou desviando de sua missão, fugindo em direção oposta. Surgindo assim o famoso título de Jonas e a baleia. Mas será que foi bem assim mesmo? Será que foi uma baleia? Mas antes de seguirmos, te peço uma ajuda. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, pois esse gesto ajuda muito o canal. Estamos no começo e com sua ajuda podemos levar as histórias da Bíblia para mais pessoas. Obrigado de coração. Muito bem. Mas na verdade, quem foi o profeta Jonas na Bíblia? Jonas, cujo nome significa pomba. Jonas, filho de Amitai. Jonas foi um dos profetas que ocupa um lugar destacado no Antigo Testamento. A história de Jonas é contada em um breve, mas poderoso livro de 48 versículos. Quando Deus convocou Jonas para advertir os ninivitas violentos e ímpios sobre sua iminente desgraça, Jonas fugiu e desceu no porto de Jope, onde comprou uma passagem e conseguiu um navio com destino a Tarsis, que estava na direção oposta a Nínive. Jonas 1:3. A palavra do Senhor veio até ele: Jonas, filho de Amitai, vá para a grande cidade de Nínive e pregue para eles sobre o arrependimento, porque sua maldade chegou até mim. No entanto, Jonas fugiu do Senhor seu Deus. Depois de pagar a passagem, ele subiu a bordo e navegou para Tarsis, tentando fugir do Deus. Se fosse um pai como qualquer outro, provavelmente teria rejeitado Jonas e encontrado outra pessoa para entregar sua mensagem a Nínive. Se Deus tem um plano para alguém, seus dons e o chamado são irrevogáveis, e ele irá cumprir seu plano, ou simplesmente passar para realizar o que ele planejou. Isaías 46, 9-10. Lembrem-se das coisas antigas, pois eu sou Deus e não há mais ninguém. Eu sou Deus e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o começo e desde os tempos antigos, as coisas que são ainda não foram feitas, dizendo que meu conselho permanecerá de pé e eu farei todo o meu prazer. Deus causou uma tempestade violenta para ameaçar a segurança do navio e sua tripulação. Este despertar sem cerimônia também despertou Jonas para o fato de que, longe de ser um trapaceiro habilidoso, ele estava sendo perseguido por Deus. Jonas 1:4-17. Então o Senhor enviou uma grande ventania ao mar, e surgiu uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava quebrar. Todos os marinheiros estavam com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E eles lançaram a carga ao mar para aliviar o navio. Mas Jonas desceu ao convés, onde se deitou e caiu em um sono profundo. O capitão foi até ele e disse: Como você pode dormir? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez ele nos note para que não morramos. Então os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos, lancemos as sortes para descobrir quem é o responsável por esta calamidade. Lançaram a sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então pediram a ele que lhes dissesse quem era responsável por trazer todos esses problemas sobre eles. Que tipo de trabalho você faz? De onde você vem? Qual é o seu país? De que povo você é? Ele respondeu: Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Isso os aterrorizou. E eles perguntaram o que você teria feito para isso acontecer? Eles sabiam que ele estava fugindo do Deus, porque ele já havia dito isso a eles. O mar estava ficando cada vez mais agitado, então eles perguntaram a ele o que deveriam fazer para acalmar o mar. Me peguem e me joguem no mar, ele respondeu, e ele ficará calmo. Eu sei que é minha culpa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Em vez disso, os homens fizeram o possível para remar de volta à terra, mas não conseguiram. O mar ficou ainda mais selvagem do que antes. Então, eles clamaram ao Senhor, dizendo:
Por favor, Deus, não nos deixe morrer por causa da vida deste homem. Não nos responsabilize por matar um homem inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que quiseste. Então eles pegaram Jonas e o jogaram ao mar, e o mar revolto ficou calmo. Com isso, os homens temeram muito o Senhor e ofereceram um sacrifício a Deus e fizeram votos a ele. Agora o Deus providenciou um enorme peixe para engolir Jonas. Aqui entra uma questão, muitas vezes envolta de mistérios. Então, que peixe foi esse? Estamos acostumados a ver que o grande peixe foi uma baleia que Deus mandou para engolir Jonas, mas a Bíblia em momento algum menciona o nome do peixe e nem a sua espécie. Mas certamente estamos acostumados com o famoso título de Jonas e a baleia. Nesse ponto, no interior desse grande peixe, Jonas fica preso lá por 3 dias e 3 noites. Jonas se encontrou em uma situação pior do que como ele imaginava. Mas como Jacó, ele percebeu que Deus está com ele onde quer que ele vá, seja em obediência ou desobediência. Jonas 2, 1:10. De dentro das entranhas do grande peixe, a oração de Jonas dentro da barriga do peixe começou. Ele disse: "Na minha angústia, eu chamei o Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas do reino dos mortos, eu pedi ajuda, e você ouviu meu clamor. Você me jogou nas profundezas do coração dos mares, e a corrente rodou sobre mim. Todas as suas ondas e ondulações me varreram. Pensei que havia sido jogado fora da sua presença. Ainda assim olharei novamente para o seu santo templo. As águas envolventes ameaçavam a mim. O abismo me cercava. As algas marinhas estavam enroladas em minha cabeça até as raízes. As montanhas que afundei. A terra abaixo me barrou para sempre. Mas você, Senhor meu Deus, trouxe minha vida de volta quando minha vida estava acabando. Longe, eu me recordo de ti, Senhor, e minha prece subiu a ti, ao teu templo sagrado. Aqueles que se apegam a ídolos inúteis se afastam do amor que Deus tem por eles. Mas eu, com gritos de louvor agradecido, vou sacrificar a ti o que prometi. Cumprirei minha promessa. Direi que a salvação vem do Senhor. E o Senhor ordenou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez. Vá para a grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu te darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Agora Nínive era uma cidade muito grande. Levou 3 dias para percorrê-la. Jonas começou passando um dia da jornada pela cidade, proclamando: ainda em 40 dias, Nínive será derrubada. Os ninivitas acreditaram em Deus. Um jejum foi proclamado, e todos, desde os maiores até os menores, vestiram-se com pano de saco. Quando as advertências de Jonas chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se com pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Esta é a proclamação que ele emitiu em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não permitam que pessoas, animais, rebanhos ou gado provem qualquer coisa. Não os deixem comer ou beber, mas deixem as pessoas e os animais serem cobertos com pano grosseiro. Que todos orem para Deus com fervor, para que deixem-nos abandonar nossos maus caminhos e violência. Quem sabe Deus ainda pode ceder e, com compaixão, abandonar a sua ira feroz, para que possamos não perecer. Quando Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram seus maus caminhos, ele cedeu e não trouxe sobre eles a destruição que ele havia ameaçado. Jonas 3, 1:10. Mas para Jonas, isso parecia muito errado. No entanto, a raiva de Jonas fez com que ele orasse a Deus dizendo assim: não foi isso que eu disse, Senhor, quando eu ainda estava em casa? Foi isso que eu tentei prevenir, fugindo para Tarsis. Eu sabia que tu és gracioso e Deus compassivo, lento para se irar e abundante em amor, um Deus que cede, enviando calamidades. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois é melhor eu morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu: é certo que você fique com raiva? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade.
Lá ele fez para si mesmo um abrigo à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus providenciou uma planta frondosa e a fez crescer sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça, aliviando seu desconforto. Jonas ficou muito feliz sobre a planta, mas na madrugada do dia seguinte, Deus providenciou um verme que mastigou a planta, fazendo-a murchar. Quando o sol de Deus se levantou, ele providenciou um vento leste escaldante e o sol brilhou na cabeça de Jonas, fazendo-o quase desmaiar. Ele desejava morrer e disse: seria melhor para mim morrer do que viver. Mas Deus disse: Jonas, isso é certo. Você ficar com raiva por causa da planta? Então Jonas respondeu: eu estou tão com raiva que gostaria de estar morto. Mas o Senhor disse: você está preocupado com esta planta, embora você não tenha cuidado ou feito com que ela crescesse. Ela surgiu durante a noite e morreu durante a noite. E eu não deveria me preocupar com a grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não conseguem distinguir a mão direita da sua esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 1:11. Mas há uma questão importante que ainda não abordamos em profundidade. Por que Jonas fugiu de sua missão? Este é o tema de Jonas, capítulo 4, que raramente é ensinado, pregado ou mesmo lido. No entanto, está no centro da história. Qual foi a fonte da doença de Jonas, a relutância? O que ele estava pensando? Alguns afirmam que ele estava pensando principalmente em si mesmo, tinha medo de ir a Nínive porque temia ser empalado como um inimigo assírio. Isso, entretanto, não explica por que ele sugeriu que os marinheiros o jogassem ao mar. Ele não tinha medo da morte no sentido tradicional. Em segundo lugar, disse que ele acreditava que o povo de Tarsis não tinham o direito de ouvir sobre o Deus de Israel. Isso, entretanto, não explica por que ele queria fugir para a região de Tarsis. Outros acreditam que ele estava pensando nos assírios, o povo mais vil do mundo. Mas o mais importante é que ele estava pensando em Israel, porque a Assíria era a maior ameaça ao pequeno povo de Israel, e ele não queria nada com o potencial invasor. A história de Jonas nos confronta com a dureza de nossos próprios corações, nos desafia a superar preconceitos e a abraçar o amor e a compaixão de Deus por toda a humanidade. Isso ressalta a universalidade da graça de Deus e a chamada para amarmos nossos semelhantes, sejam eles quem forem. Agora quero agradecer a você que me acompanhou nessa jornada. Muito obrigado de coração e te peço uma pequena força para que você deixe seu like e, se você gostou, comente sobre essa passagem. Eu também vou deixar 2 vídeos aqui para você acompanhar e também não deixe de se inscrever no canal ativando o sininho. Muito obrigado e fique com Deus e até o próximo vídeo.